Bom dia, irmãos. Estimadas visitas, é um gosto estar aqui com vocês esta manhã, na casa do Senhor, para adorá-lo. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, se pudessem, em 1 de Coríntios e no capítulo 13. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não suporta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Sabem, eu há muito tempo tenho meditado sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Há um ano atrás eu comecei a meditar sobre isso. Sabem, há muitas pessoas que leem a palavra de Deus e não sentem nada que estão a ler. E elas não beneficiam do amor de Deus por isso. E há outras pessoas que leem a palavra de Deus, sentem, tornam-nos como seu alimento. E essas são abençoadas. Sabem, quando eu era muito jovem, cerca de 10, 14 anos, eu tive conhecimento que os meus sentimentos, eles são inteligentes e são conscientes. Havia aqueles prédios que ainda estavam a ser construídos em betão, ainda não tinham as paredes construídas. E eu subi até o quarto andar. E tive a curiosidade. Aproximei-me do limite. E quando eu me aproximei, fiquei com medo e voltei para trás. Porque eu calculei a altura. Usei a minha inteligência. É muito alto. Se eu saltar, eu caio. E tive a consciência de que aquilo podia podia me ter acontecido. E eu fiquei com medo.
e soube também que as minhas emoções são uma resposta do meu organismo. Então eu tive a consciência de que eu podia ter morrido se tivesse-me aproximado demais. Então eu fiquei a saber que os meus sentimentos, eles são inteligentes e são conscientes. Eliot, um jovem com QI formidável, acima da média, que é o consciente de inteligência. Era um jovem. Ele teve um tumor benigno que lhe apanhava o lobo frontal e a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro. Ele era um jovem promissor, com grandes capacidades, com grande inteligência, mas teve que ser operado. Ele tinha uma vida social agradável, dava-se bem com muita gente. Ele foi operado. A operação dele foi um sucesso. Fizeram-lhe o teste do QI e o seu consciente de inteligência estava intacto. Não havia nenhuma falha. Ele era capaz de fazer contas, capaz de fazer coisas impressionantes com o seu cérebro, com a sua inteligência. Só que, passado um tempo, este jovem, Eliot, começou a ter um comportamento estranho. Ele perdia os empregos, os seus relacionamentos não estavam da melhor forma. Sabem, este jovem não era capaz de tomar decisões. Nem as mais fáceis, nem as mais difíceis. Decisões como, por exemplo, escolher entre um restaurante A ou B, ele não era capaz de escolher um nem outro. No trabalho, davam-lhe 2 tarefas para executar, ele não era capaz de mudar de uma tarefa para outra. Ele executava a primeira magistralmente, mas não era capaz de mudar para outra tarefa. Por isso, muitas vezes, era despido do trabalho. Sabem, este era o estado clínico deste jovem Eliot. E foi, então, levado a um neurocirurgião português que vive nos Estados Unidos da América, na Califórnia. António Damásio. É um neurocirurgião. E ele fez-lhe uma série de testes. E um dos testes que ele fez chamou-me a atenção. Ele levou-lhe a uma sala e passou um filme. Este filme era tão forte, que mexia com os sentimentos de qualquer um e as emoções de qualquer uma pessoa. Mas Eliot não teve um pingo de tristeza. Não se via nenhuma emoção nele. Manuel Damásio concluiu, depois de vários testes, é claro que o nosso cérebro, a parte frontal, a parte do lóbulo frontal direito, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles têm a ver com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Que o nosso cérebro funciona em rede. A parte que diz respeito às emoções e os sentimentos estavam danificados. Por isso é que este jovem não era capaz de tomar nenhuma decisão. Não era capaz de sentir nada. Ele não tinha sentimentos. Nenhum sentimento. Isso o impedia de fazer escolhas. Sabem, nós até podemos dizer que ele era um robô de carne e osso. E eu meditei sobre isso. E Paulo, em Filipenses, fala-nos sobre isso. Ele diz, sintam o que eu sinto. Ou seja, tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Eu fico feliz se vocês tiverem esse sentimento. Mas que sentimento é esse? E depois ele vai explicar mais à frente. É o sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Ele Deus, Ele não quis ser igual a Deus. Sendo Ele Deus, tornou-se homem. Sendo Senhor, tornou-se servo. Sendo santo, tornou-se pecado por nós. Sendo bendito, tornou-se maldição por nós. E sendo o doador da vida, deu a vida por nós.
Sabem? Os nossos sentimentos são voláteis. Eu lembro-me quando ainda era jovem, quando vi pela primeira vez a pregação do padre. Eu estava a chorar, estava cheio de lágrimas. Foi a primeira vez que ouvi falar de Jesus, da sua morte na cruz. Cada chicotada eu sentia no meu coração. Cada prego na mão de Jesus eu sentia, eu chorava. Eu não queria acreditar que aquelas pessoas que ali estavam, que Jesus tinha feito bem, estavam a acusar Jesus, estavam ali e não faziam nada por Jesus. Eu não conseguia. O meu pensamento desviou disso. Se eu estivesse ali, eu matava aquela gente toda e tirava Jesus da cruz. Porque o padre dizia que Jesus era o nosso irmão mais velho. Eu não podia consentir isso com o meu irmão mais velho. Não podia aceitar aquilo. Fiquei com ódio. Queria vingança. Queria que aquelas pessoas todas que estavam ali morressem. Sabem? Mais tarde, Deus foi-me ensinando que não se trata de vingança. Trata-se de redenção. Não se trata de vingança e gino. Trata-se de salvação. Não se trata de vingança e gino. Trata-se de misericórdia. Não se trata de vingança e gino. Trata-se de perdão. Por isso é que Paulo escreve isso aos coríntios. Porque os coríntios, eles não tinham o sentimento que leva ao amor. Jesus teve esse sentimento por nós e morreu por nós. E não há maior amor que este, dar a vida por outro. Este foi o sentimento que Jesus teve por nós. E em Corinto eles não tinham esse sentimento. Eles tinham inveja uns dos outros. Eles achavam que eram melhores que outros. Eles eram orgulhosos. O problema de Coríntios não era doutrina. Era porque eles achavam que eram melhores que outros. Eles eram inteligentes. Eles tinham muitos dons. Por isso é que Paulo vai falar dos dons. Sabem, quando eu estudava no secundário, uma vez vi uma frase de Antero de Quintal, fez-me pensar, eu ainda era jovem. Ele dizia, está um calor de assar passarinhos. Eu dizia assim, mas poxa, está um calor de assar passarinhos, também devia ter assado o cérebro do Antero de Quintal. Sabem? E a professora explicou depois, isto é uma figura de estilo, que é uma hipérbole que nos faz enriquecer o texto. E é o exagero da realidade, no fundo. E eu pensava naquilo. E até hoje não me esqueci disso. Sabem, em Coríntios o Paulo vai usar hipérbole. Vai exagerar. Vai usar dons que não existem, que ninguém os possui. Ele vai dizer assim, olha, se eu falasse a língua dos anjos, ou se falasse a língua dos homens, ou por outras palavras, eu falasse todas as línguas que existem, não existe ninguém que faz isso. Não existe ninguém que fala a língua dos anjos. Mas ainda se houvesse essa possibilidade, se alguém tivesse essa possibilidade de ter esses dons, seria, sem amor, seria como um tal que tinha. Para mais nada serve. Não me servia de nada se eu tivesse isso, se não tivesse amor. É o que Paulo está a dizer a Coríntios. Sem esse sentimento que leva ao amor, nós não seríamos nada. Ele vai continuar. Se eu tivesse o dom da profecia, ou se eu tivesse a capacidade de espalhar a palavra de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento do mundo, conhecesse todos os segredos, e tivesse uma fé que fosse capaz de transportar montanhas, e não tivesse esse sentimento que leva ao amor, não me valeria de nada, eu não seria nada. E ele vai continuar. O dom da coragem, podemos aqui implicitamente dizer isso. Se eu desse o meu corpo para ser queimado, vivo,
e se desse toda a minha riqueza para se distribuir para os pobres e ficasse sem nada, isto não valeria de nada sem amor. Depois Paulo disso, de desvalorizar os dons em detrimento do amor, ele vai dizer outra coisa. Vai dizer o que é o amor, o que é que não é o amor e o que é que o amor faz. Ele vai dizer que o amor é sofredor. Noutras versões diz que o amor é paciente. Se nós repararmos bem, é um fruto do Espírito. E Jesus nos diz, pelo fruto os conhecereis. Nós podemos ter o fruto do Espírito ou o fruto da carne. E Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Sabem, esta é uma qualidade extraordinária no amor. É por isso que nós somos conhecidos. Quem tem o amor, são logo duas qualidades que aqui vêm, que são fruto do Espírito. É a paciência, e ali fala-nos, qual é o outro? É a bondade, também nos diz que o amor é benigno, a bondade e a benignidade são a mesma coisa. Então são essas duas características muito importantes. Porquê? Porque somos conhecidos por isso. Quem ama é conhecido por isso. Então, a paciência é uma qualidade principal do amor. Quem ama possui essa qualidade. É uma pessoa longânima, tardia em irar-se. Nós podemos ver isso na história do filho pródigo. Vejam o pai. O filho pediu tudo que lhe pertencia. Foi esbanjar. Não dava notícias ao pai. Imaginem o quanto esse pai sofreu. Mas ele foi longânimo a irar-se. Quando o filho chegou, ainda fez uma festa. Outro fruto. O amor é benigno. Ou então, outras versões dizem, o amor é bondoso. Esta também é uma característica importantíssima. Essas pessoas são afáveis, são carinhosas, são prestáveis, são amorosas, são bondosas. Estas duas características, estes dois frutos, revelam o nosso caráter. Revelam se nós amamos ou não. Depois Paulo vai dizer o que é que não é o amor. O amor não é invejoso. Outras versões têm o amor não arde em ciúmes. E outras versões dizem o amor não é ciumento. Este é um fruto da carne, ou o vício da vontade. Todos nós possuímos, mas ninguém diz que tem porque nós somos orgulhosos. Não nos queremos humilhar e aceitarmos a verdade. Todos nós possuímos este. Porque o invejoso, em regra geral, é uma pessoa que se sente feliz com o insucesso do outro, com o sofrimento do outro, com a dor do outro. E sente-se triste com o sucesso do outro, com a felicidade do outro. E depois Paulo diz, o amor não se ensoberbece. Outras versões diz, não é orgulhoso o amor. Sabem, orgulho em termos gerais é a pessoa que sente orgulho pelos seus feitos, pelas suas realizações. E este é o pai de todos os outros vícios que surgem deste. Porque ele é o pai do fruto da carne, o pai do fruto da vontade. E todos também nós possuímos. Todos nós também possuímos esse fruto da carne. E a pessoa orgulhosa, a maior parte das vezes, vê em si qualidades que não possui. Sabem? E vai fazer o possível para que os outros vejam essas qualidades nele que ele não a tem.
que ele não possui. Depois, diz-nos Paulo, que o amor não se porta com indecência. O amor não é grosseiro, não diz asneiras, não é imoral, não é infiel e não é irresponsável. O amor é incompatível com isso. Pois Paulo diz também que o amor não busca os seus interesses. Ou outras versões dizem que o amor não é egoísta. Deus não gosta de pessoas interesseiras. Podemos ver na história de Jó. Deus diz que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Vejam que Jó, que é que Deus estava a dizer de Jó? Estas qualidades são interessantes. Deus admira bastante em nós. Sabem o que é que Satanás disse? Ele é assim porque tem interesse, tu dás-lhe tudo. Sabem? Nós podemos aqui ver duas coisas importantes. Deus conhece o nosso coração. Deus sabia como é que era Jó. Satanás não conhece o nosso pensamento. Ele não sabia como é que era Jó. Ele pensava que Jó estava por interesse. Mas Jó prova, no fim, que amava a Deus sem nenhum interesse. O amor não é interesseiro. O interesse, o egoísmo, não é compatível com o amor. O amor não se irrita. Paulo diz isso também. Se nós irritamos os outros, se nós nos irritamos, também vamos irritar os outros. Temos essa possibilidade. Por isso, essa qualidade não é compatível, nem nunca será com o amor. Pois Paulo nos diz, o amor não suspeita mal. Outras versões dizem, não guarda rancor, não guarda mágoas, não pensa mal. O amor não pensa mal do outro. É impossível amar alguém e continuar a apontar os erros do passado a essa pessoa. O amor não faz isso, é porque não perdoamos. E nós precisamos de aprender a perdoar. Porque sem o perdão é impossível também amarmos. Pois Paulo diz, o amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E noutras versões diz que o amor não coaduna com a injustiça. Eu gosto mais desta versão. Sabem, isto fez-me lembrar aquele quadro em que Jesus estava com uma mulher e muitos jovens, muitos adultos estavam com pedras na mão. Este era o quadro. Todos estavam prontos a tirar a pedra àquela mulher. Todos cheios de justiça própria. O amor não se mistura com injustos. Jesus não se misturou com eles. Estava ao lado daquela mulher. Jesus só disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O amor não patua com a injustiça. Ele não quer ficar perto dos injustos. Pois Paulo nos diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, haverá muita coisa que prescreverá. Isto tem o seu limite de duração, assim como a água que nós compramos. Tem um limite de validade. Se ela passar aquele limite, significa que ela pode ficar estragada. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, deixará de existir. Pois ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui há um crescimento. O amor, a maturidade. Sabem?
A maturidade não é uma característica nossa. Não existe em nós. Ela tem que ser cultivada diariamente, conscientemente, intencionalmente, para que mudemos a nossa visão, para que Deus limpe e nos coloque outra visão, outra maneira de ver as coisas. Só assim é que crescemos. Pois Paulo diz, veremos face a face. Não, porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Paulo está a dizer, eu agora vejo como um enigma. Enigma, nós precisamos de saber, de conhecer para conseguir decifrar o enigma. Ele não consegue decifrar o enigma. Ele vê como um espelho turvo. Antigamente, eles não tinham um espelho como nós hoje temos, um espelho que nos vemos simetricamente. Eles não. Eles viam obscuro, uma coisa obscura. Não se compreendia. Então aqui Paulo está a dizer que depois ele vai conhecer como ele é conhecido. Ou então vai ser esclarecido. Há tantas perguntas que nós vamos ter que fazer a Deus, não é? Vamos ser esclarecidos no fim. Pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então no fim vão sobrar 3 coisas. Mas destas 3, 2 vão prescrever. A fé. A fé é diferente da esperança. A fé tem a ver com o presente, com o agora. A fé é acreditar nas coisas que não vemos, mas como se já existissem para nós. Eu acredito em Jesus. Acredito que Ele esteve aqui, agora. Acredito que Ele diz que está no meio de nós quando nos reunimos com uma ou mais 2 pessoas, ou 3. Ele estará no nosso meio. Eu acredito nisso. Agora, neste momento. Eu gosto muito de uma história, de uma meditação, aliás, que aconteceu nos Estados Unidos da América, que falava de uma menina. Eu gosto tanto desta história. Repito tantas vezes, perdoem, mas eu gosto tanto dela. Esta menina é um exemplo de fé para nós. Sabem que não chovia há muito tempo. Os agricultores não tinham chuva, eles precisavam de chuva. Passou muitos anos sem chover. Muito tempo sem chover. E eles estavam dependentes da colheita. Eles viviam da colheita, eram agricultores. E eles oravam para que chovesse. E um dia estava um belo sol, uma menininha pequenina, levou o chapéu para a igreja. E todos olharam para ela e disseram, coitadinha, está um sol formidável, como é que vai chover hoje? Ninguém imaginava aquilo. Mas é que naquele mesmo dia começou a chover. Fé é o presente, é agora. A esperança é o futuro. No futuro, quando eu ver Jesus, eu já não vou precisar de ter esperança, nem de fé, porque vou ver Jesus. Isto vai prescrever também. Sabem? O que resta é o amor. Jó descreve bem a esperança e a fé. Ele diz assim, eu sei como o Redentor vive, presente. Eu sei como o Redentor vive. E estes meus olhos o verão, futuro. Sabem? O amor é uma única coisa que vai ficar no fim. Sabem porquê? Porque o amor é uma ordem. É uma obrigação. O amor não é um dom supremo como muitos apregoam. O amor não é um dom supremo, meus irmãos. O amor é o fruto supremo. Porque Jesus diz, amai-vos uns aos outros e amai a Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E amai a Deus. Amai-vos uns aos outros, não é? Como vos amei a vós. Mas também tem outra versão que diz, amai-vos uns aos outros como vos amais a vós próprios. Não é? Nós temos de amar o outro como nos amamos a nós. E isto é uma ordem, isto é a lei de Deus. Isto é
o que transforma o nosso caráter. Por isso é que o amor não acaba. O amor jamais acaba, meus irmãos. E eu queria terminar aqui, sabem? Por isso é que eu no início disse, há pessoas que leem a palavra de Deus e não sentem. E não são felizes. E há pessoas que colocam o sentimento que há em Cristo na palavra de Deus. Amam cada palavra que leem. Tornam-se vida para elas. Tornam-se um alimento. E Deus ama estas pessoas. E essas pessoas são felizes. Queria terminar aqui e desejar um bom sábado a vocês todos. Vale a pena pensarmos nisso. Amém? Amém.